Boa noite, igreja. Graça e paz a todos vocês. Eu espero que vocês tenham tido um domingo abençoado. E o pastor falou para a gente falar rapidamente a respeito do projeto que tem sido feito em Mauá. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar a palavra com os irmãos nesta noite. A Igreja Batista Consumado surgiu na varanda da minha casa. A gente começou a estudar as Escrituras e um pequeno grupo de pessoas, e em nenhum momento a nossa intenção era que esse grupo se tornasse uma igreja. No entanto, o Senhor se agradou de dar esse rumo ao grupo. Então, nós estamos ali agora na Vila Guarani, em Mauá, perto da PIB de Mauá, inclusive, um pouco atrás, né? Mas o Senhor ali tem nos dado a oportunidade de glorificar a Deus, pregando a palavra expositivamente e fazendo discípulos. Então, domingo nós tivemos o nosso primeiro batismo. Deus tem salvado pessoas naquele lugar pela misericórdia dele, e nós estamos felizes de podermos ser usados como canal de bênção na cidade de Mauá, né, que é uma cidade que todo mundo zoa, mas tem coisa boa em Mauá também, gente. O Senhor está operando lá naquilo que Ele tem nos levantado para fazer. Então, de forma resumida, assim a igreja surgiu. Tem pouco tempo, a gente vai fazer 2 anos em fevereiro, mas Deus tem ali derramado da sua graça e nos capacitado. É uma responsabilidade muito grande. Eu sei que eu sou uma pessoa jovem também, mas o Senhor tem dado graça, então eu peço que os irmãos orem por mim, e eu também oro por esta igreja. Amém? Então, eu quero compartilhar a palavra com os irmãos, e peço que os irmãos abram a Bíblia no livro de Números, capítulo 14. Números capítulo 14, a partir do versículo 26. Esse texto diz o seguinte, amados. Depois disso, o Senhor falou a Moisés e Arão: até quando sofrerei com esta comunidade perversa que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos israelitas contra mim. Dize-lhes: pela minha vida, diz o Senhor, certamente vos farei conforme o que pediste. Vossos cadáveres cairão neste deserto. Nenhum de todos vós que fostes contados, segundo o vosso recenseamento, de 20 anos para cima, que contra mim murmurou, sim, nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, a não ser Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas as vossas crianças, sobre as quais disseste que seriam capturadas, farei entrar nesta terra, e elas conhecerão a terra que rejeitastes. Quanto a vós, porém, vossos cadáveres cairão neste deserto. Vossos filhos serão pastores no deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres sejam consumidos neste deserto, segundo o número dos dias em que sondaste a terra, isto é, 40 dias. Levareis sobre vós as vossas culpas por 40 anos, 1 ano por 1 dia, e sabereis o que significa me desobedecer. Eu, o Senhor, falei, e certamente assim o farei a toda esta comunidade perversa, aos que se rebelaram contra mim, serão consumidos neste deserto, e aqui morrerão. Quanto aos homens que Moisés havia mandado sondar a terra, e que ao voltarem fizeram toda a comunidade murmurar contra ele, depreciando a terra, aqueles mesmos homens que depreciaram a terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que também haviam ido sondar a terra, continuaram vivos até aqui apenas, irmãos. Amados, nesta semana as pessoas estão
emocionalmente envolvidas com alguns eventos. Um deles é a Copa do Mundo e o outro é a Black Friday, né? O pessoal está aproveitando as promoções aí para dar uma economizada também, ou uma elevada nos gastos, não sei. Mas o que eu percebi nesta semana é que no meio do barulho desses eventos, a gente deixou em segundo plano um outro dia muito especial, que é o Dia de Ação de Graças. E é verdade que essa data não é muito comemorada aqui no Brasil, mas, por exemplo, nos Estados Unidos é um dos feriados mais importantes. E a questão é, o que se faz no Dia de Ação de Graças? Quem arrisca? O que se faz no Dia de Ação de Graças? As famílias se reúnem para celebrar e agradecer a Deus por todas as bênçãos que foram recebidas durante o ano. E é engraçado que no Primeiro Testamento os judeus também tinham uma festa, chamada Festa das Colheitas, em que eles agradeciam a Deus por ter enviado as chuvas necessárias para que o sustento viesse sobre a nação. E nesse ponto eu acho que vale a pena a gente perguntar: de que adiantava os judeus celebrarem essa festa de agradecimento a Deus, mas passarem o restante do ano reclamando do deserto? E de igual modo, de que adianta hoje nós celebrarmos em gratidão mais um ano que está terminando, se nós passamos o ano de 2022 inteiro reclamando? Mais do que isso, de que nos serve nós pedirmos a Deus um ano de 2023 cheio de bênçãos e alegrias, se nós não abandonarmos a atitude negativa da ingratidão? Tudo vai ser igual. Portanto, amados, mais do que um ano novo, a gente precisa de uma atitude nova diante da vida. A gente precisa de um coração mais grato ao Senhor. E esse texto pode nos ajudar. Por quê? Porque ele mostra o que Deus pensa da ingratidão. No versículo 27, Deus diz o seguinte: até quando eu sofrerei com esta comunidade perversa que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos israelitas contra mim. E esse texto, então, mostra três coisas a respeito da forma como Deus vê a nossa ingratidão. A primeira é que Deus ouve as nossas reclamações. Ele diz aqui no texto: eu tenho ouvido. Em segundo lugar, que Deus sofre com as nossas reclamações, porque ele diz: até quando eu sofrerei ouvindo as reclamações de vocês? E em terceiro lugar, nós aprendemos nesse texto que Deus odeia as nossas reclamações, porque toda reclamação, conforme diz aí no texto, é contra Deus. Porque reclamar é protestar contra o governo soberano de Deus. E esse pecado trouxe não só péssimas consequências para Israel, como ele também traz péssimas consequências para as nossas vidas hoje. E aqui, de forma rápida, eu quero explicar aqui o que estava acontecendo para poder aplicar essa palavra à igreja hoje. Depois que Israel foi liberto do Egito, o povo fez uma viagem de quase 500 quilômetros em 18 meses. Desses 18 meses, 12, o povo ficou parado no pé do Monte Sinai. Mas agora o povo de Israel já estava na divisa da terra prometida. E foi por isso que Deus Deus ordenou a Moisés que enviasse 12 homens, um de cada tribo de Israel, para espiar a terra, para observar a região, com dois objetivos. O primeiro, observar como era o povo dessa terra, se ele era forte, se ele era fraco, se eram poucos ou muitos, se habitavam em acampamentos ou em fortalezas. E ele também enviou esses homens para observar a terra em si, se a terra era boa, se era má, se ela era fértil ou se ela era infértil, se ela tinha árvores frutíferas ou não. E aí o texto vai nos dizer, o contexto aqui vai nos dizer, que ao fim de 40 dias, esses 12 espias retornaram da viagem e apresentaram a Moisés o relatório deles a respeito do que eles viram.
E então esses 10 espias trouxeram, como nós bem sabemos, um relatório pessimista. Eles disseram, olha, é até verdade que dessa terra mana leite e mel. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso demais. E de fato eram 7 nações mais poderosas do que Israel. Eles disseram, as cidades que nós vimos são enormes e são fortificadas. Eles disseram, alguns habitantes da terra que nós observamos são temíveis. Eles são gigantes, eles são descendentes de Anak, eles são nefilins, são homens enormes. E eles chegaram a dizer o seguinte, eles são tão grandes que aos nossos olhos e até aos olhos deles, nós éramos como se fossem gafanhotos. Então esses homens ofereceram esse relatório. É como se eles olhassem para Moisés e dissessem assim, Moisés, você tem que parar de arrumar essas confusão. Você não vai levar a gente para essa terra, não é possível. E a conclusão, capítulo 13, versículo 21, que eles chegaram foi a seguinte, não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Esse foi o relatório dos 10 espias. E o problema aqui é que os espias, eles fizeram a comparação errada. Eles não compararam o tamanho de Israel com o tamanho dos outros povos. Ou melhor, eles fizeram essa comparação, o tamanho de Israel e o tamanho dos outros povos. Eles compararam a estatura deles à estatura dos gigantes. Enquanto, na verdade, eles deveriam ter comparado tudo o que eles viram com o tamanho e a grandeza do Deus deles. Esse foi o erro dos espias. Então, eles se concentraram tanto nos gigantes que eles esqueceram da grandeza de Deus. Eles se concentraram tanto no poder dos povos que viram, que eles esqueceram do poder do Deus deles. E por isso, por causa do relatório desses 10 espias, nós vamos perceber no texto que o povo ficou desesperado, e o povo começou a reclamar. Capítulo 14, do 1 ao 3, diz, então toda a comunidade levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite, e todos os israelitas murmuravam contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhe disse, seria melhor se nós tivéssemos morrido na terra do Egito, seria melhor se tivéssemos morrido nesse deserto, porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos à espada, nossas mulheres e nossas crianças serão capturadas. Não seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros, escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Olha só, gente, esse povo que tinha visto tantos milagres de Deus, esse povo que tinha sido testemunha da manifestação do poder de Deus ao tirá-los do Egito. Olha só como eles são ingratos agora nesse momento. Mas, em contrapartida, existem 2 espias que apresentam um relatório otimista. Capítulo 13, versículo 30. Olha só o que Josué e Calebe apresentaram ao povo. Temos que subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Versículos 7 a 9 do capítulo 14. A terra por onde nós passamos para conhecê-la é extraordinária. Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e a dará para nós, terra que mana leite e mel. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa e o Senhor está conosco, não o temais. Gente, a fé de Josué e Calebe é impressionante. Porque eles praticamente ignoraram os gigantes que eles viram. Eles praticamente ignoraram as fortalezas que eram aquelas cidades. Porque eles sabiam que ter Deus do lado deles era o suficiente para que qualquer vitória acontecesse. Eles disseram, eles estão sem defesa nenhuma. Como eu posso dizer que um gigante está sem defesa? Como que eu posso dizer que uma cidade fortificada está sem defesa? Porque Josué e Calebe entenderam que a verdadeira defesa numa guerra não vem da espada, não vem do escudo, mas vem do nome do Senhor. Esse é o poder no qual eles acreditavam. Mas a comunidade de Israel estava tão incrédula,
que além de preferirem o relatório negativo dos 10 espias ao relatório positivo dos 2 espias, o texto vai nos dizer que a comunidade quis apedrejar Josué e Calebe, porque eles foram otimistas. Eles quiseram apedrejar. E é exatamente nesse ponto que Deus manifesta ali como ele está se sentindo diante da ingratidão de Israel, quando ele diz no versículo 27, até quando eu sofrerei com esta comunidade perversa que murmura contra mim? Eu tenho ouvido as murmurações dos israelitas contra mim. Então, amados, Deus ouviu as reclamações de Israel, Deus sofreu com as reclamações de Israel, conforme esse texto diz, e Deus foi ofendido pelas reclamações de Israel. Mas o pecado tem consequências. E observa isso. Deus usou as próprias reclamações do povo para punir aquele povo, para castigar aquele povo, para trazer juízo sobre aquela geração. Qual que era a primeira reclamação que nós lemos? Seria melhor se tivéssemos morrido nesse deserto. Aí sabe o que Deus fez? Versículo 14, do 28 ao 30. Olha o que Deus disse para eles. Pela minha vida, diz o Senhor, certamente vos farei conforme o que pedistes. Os vossos cadáveres cairão neste deserto. Nenhum de todos vós que fostes contados, segundo o vosso recenseamento, de 20 anos para cima, que murmurou contra mim. Sim, nenhum de vocês entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, a não ser Calebe, filho de Jefoné, e Josué, o filho de Nun. Então a decisão divina aqui, igreja, é que toda aquela geração morreria no deserto, todos os que tinham mais de 20 anos, todos os que murmuraram contra o Senhor, exceto 2 pessoas, os 2 espias, que preferiram olhar para a grandeza de Deus ao invés de olhar para o poder daquelas nações. E é interessante que Deus pune Israel aqui, dando a eles exatamente aquilo que eles pediram. Eles disseram, seria muito melhor morrer no deserto. Então Deus diz, então é isso que vocês querem? Então vocês vão morrer no deserto. A segunda reclamação que Israel fez foi, nossas mulheres e nossas crianças serão capturadas. E como que Deus reage a essa reclamação? Capítulo 14, do versículo 31 ao 34, ele diz, mas as vossas crianças, sobre as quais dissestes que seriam capturadas, eu farei entrar nesta terra, e elas conhecerão a terra que rejeitastes. Quanto a vós, porém, vossos cadáveres cairão neste deserto. Vossos filhos serão pastores no deserto por 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres sejam consumidos neste deserto. Segundo o número de dias em que sondaste a terra, isto é, 40 dias, levareis sobre vós as vossas culpas por 40 anos, 1 ano por 1 dia, e sabereis o que significa me desobedecer. Deus está dizendo o seguinte, vocês estão preocupados com as crianças de vocês, com as famílias de vocês. Pois bem, eu vou salvá-los, mas vocês vão morrer. Eles acharam que sabiam cuidar da família melhor do que Deus. Deus falou, não, eu vou cuidar deles, eles vão entrar na terra. Os seus filhos vão entrar, mas vocês não entrarão. Só que os filhos de vocês vão voltar para o deserto e vão ficar 40 anos no deserto. Gente, Deus não deixou Israel no deserto por 40 anos sem motivo. Os 40 anos são uma representação dos 40 dias em que os espias espionaram a terra. Esse é o castigo de Deus. Os 40 anos era uma punição, era uma manifestação da ira de Deus por causa da reclamação, por causa da falta de fé de Israel, por causa da incredulidade do seu povo. E assim, amados, aquela geração pereceu. Os pais morreram, os filhos que já estavam ali, e todos eles já estavam ali na divisa da terra, voltaram para o deserto, ficaram mais 40 anos.
Os espias que influenciaram o povo negativamente morreram e apenas 2 deles ficaram vivos. Se você falar o nome dos 2, o pastor Elton vai dar uma cantina de graça hoje, né, pastor? Hoje sim? Não tem hoje? Hoje não tem, hein? A cantina hoje é jejum. Pastor prometeu uma amandita, né? Para quem acertar. Qual é o nome dos 2? Então vocês estão prestando atenção. O que esse texto tem a ver com a minha vida? O que esse texto tem a ver com a sua vida? Como seria se Deus resolvesse usar as nossas próprias reclamações para castigar a nossa ingratidão? Foi o que Deus fez com Israel aqui. E foi triste o fim dessa geração. E o Novo Testamento vai lançar luz sobre essa situação em 1 Coríntios 10, 6 e 11, dizendo o seguinte: essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós. Então, o Novo Testamento está dizendo que esses relatos a respeito da reclamação de Israel foram registrados como advertência para nós. Igreja brasileira agora no século 21. Esse texto tem uma relação com a nossa vida. E por isso eu quero trazer rapidamente aqui 3 lições que a gente pode tirar desse texto, que são bem simples. Às vezes a gente vem à igreja e pensa, o que o Senhor vai falar de novo? Às vezes Deus não vai falar nada de novo, Ele vai falar a mesma coisa porque a gente não está mudando naquilo que Ele está falando há muito tempo. Então, em primeiro lugar, a ingratidão nos faz esquecer das coisas boas que Deus já fez. A ingratidão nos faz esquecer das coisas boas que Deus já fez. Considere, amados, como Deus foi bom para com Israel. Deus providenciou um libertador para aquele povo, quando eles estavam há 430 anos escravos no Egito. Deus enviou 10 pragas e derrotou cada um dos deuses de Faraó. Deus abriu o Mar Vermelho diante do povo e o povo atravessou sem molhar os pés. Depois Deus fechou o Mar Vermelho e afogou o Faraó e os seus cavaleiros. No deserto, de dia, muito quente, mas Deus está presente através de uma nuvem, protegendo o povo do sol. E durante a noite, que no deserto é muito frio, tem uma coluna de fogo, aquecendo o povo. Deus sempre presente, Deus sempre fiel, Deus sempre presente, Deus sempre fiel, e o povo sempre ingrato. Se a gente for estudar, a gente vai descobrir que as pernas do povo não inchavam. Hoje a gente caminha aí 5 quilômetros e a perna já incha, né? 40 anos caminhando. É claro que tinham as paradas, mas as pernas não incharam. Os sapatos não envelheceram. Aquele All-Star que você comprou no começo do ano já furou. Mas o sapato dos hebreus ali, ele permanecia. Passaram 40 anos e tinha um Mizuno inteiro no final.
Eles estavam no deserto. Mas no deserto tinha água, tinha pão, tinha carne, tinha provisão. Só que Israel, nós percebemos que a ingratidão do povo fez com que eles esquecessem tudo aquilo que Deus tinha feito por eles. E quantas vezes é assim nas nossas vidas? Deus tem sido tão bom, tem nos abençoado, tem cuidado de nós, tem nos livrado do mal, mas de repente vem a ingratidão e parece que apaga tudo da nossa mente o que Deus já fez. E aí, nos nossos momentos de aflição, a gente começa a reclamar, como se o Senhor nunca tivesse feito nada por nós. Teve um ano da minha vida que eu passei uma decepção ministerial muito grande. E eu lembro que eu passei por alguns momentos de reclamação nessa fase. E um dia, Deus falou comigo. Ele me lembrou que Ele tinha me permitido, desde a minha adolescência, servir a igreja local por 20 anos. E por causa de uma decepção, eu já tinha esquecido dos 20 anos de serviço, capacitação e força que o Senhor tinha me dado em todos aqueles anos por causa de uma situação. Gente, muitas vezes acontece isso com a gente. Em momentos duros, em momentos de prova muito difíceis, a gente esquece das coisas que Deus já fez nas nossas vidas. Mas o desejo de Deus é que você não viva esquecido do que Ele já fez. O desejo dele é que você sempre traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Então, em primeiro lugar, a minha oração nesta noite é para que o Espírito Santo nos capacite a dizer, como salmista, no Salmo 103, 2, ó minha alma, bendize ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Se você está esquecido do que o Senhor já fez na sua vida, o Senhor quer te lembrar hoje. Eu vou te dar 30 segundos para você pensar em todos os benefícios que Ele já trouxe à sua vida durante toda a sua existência. Então, em primeiro lugar, a ingratidão nos faz esquecer das coisas boas que Deus já fez. Em segundo lugar, a ingratidão nos faz reclamar das coisas que Deus ainda não fez. Então, olha só como Israel se acostumou a reclamar. Eles reclamaram porque o trabalho se tornou duro no Egito. Eles reclamaram quando de um lado estava o Mar Vermelho, do outro vindo os egípcios. Reclamaram depois de ouvir o relatório dos 10 espias. Reclamaram pela falta de água. Reclamaram pela falta de comida. Reclamaram pela falta de pão. Reclamaram dizendo que eles tinham saudades das cebolas e dos pepinos do Egito. Quem gosta de pepino e cebola aqui? Mas quem troca o pepino e a cebola? Quem troca uma churrascaria pelo pepino e pela cebola? O pessoal estava insultando a Deus com essas palavras, falando que o pão que Deus estava dando para eles era abominável. Eles estavam literalmente desprezando a provisão do Senhor. Igreja, não importa quantas coisas Deus fizesse a favor de Israel, o povo sempre se concentrava naquilo que Deus tinha deixado de fazer, supostamente. E às vezes a gente é assim. Às vezes a gente é mais negativo. Nós somos mais negativos do que positivos, mais pessimistas do que otimistas, mais concentrados no que dá errado do que naquilo que dá certo. Então, com o tempo, a reclamação vai se tornando um hábito na nossa vida. E aí a gente reclama do trânsito, a gente reclama da esposa, a gente reclama do marido, dos filhos, reclama do governo, reclama da comida, reclama da igreja, reclama das dores no corpo.
E esse pecado começa a tomar conta do nosso coração. E é um pecado bastante sutil e perigoso, sabe por quê? Quem está em adultério sabe que precisa se arrepender. Mas quem está reclamando, às vezes, nem percebe que está constantemente pecando contra o Senhor. Ele não consegue perceber que o tempo todo ele está só ali, percebendo as coisas negativas do seu dia. Uma mulher tinha 2 filhos. Um deles vendia picolé e o outro vendia guarda-chuva. Quando estava sol, ela chorava porque o filho dela que vendia guarda-chuva não conseguia vender guarda-chuva. E aí, quando chovia, ela chorava porque o outro não conseguia vender picolé. Essa mulher conheceu um homem chamado Jesus. E ela entendeu que a vida ela precisava olhar por uma ótica melhor. O Evangelho mostrou isso para ela. E aí então ela passou a, quando chovia, se alegrar pelo filho que vendia guarda-chuvas e agradecer a Deus por isso. E quando fazia sol, ela começava a agradecer, porque o filho que vendia picolé conseguia vender picolé. E de igual modo, amados, nós podemos ver a vida de 2 formas diferentes. Ou o copo meio vazio ou o copo meio cheio. Vou te fazer uma pergunta. Quando você faz aniversário, é um ano a mais ou é um ano a menos? Mais um ano de vida. Espera aí, mas você está se aproximando mais da morte, então é um a menos, né? Qual é a sua perspectiva? É mais um ou é menos um? Mais perto de Deus. Você entende que tudo dá para você olhar de uma forma otimista ou você pode olhar de uma forma pessimista? Qual tem sido a sua perspectiva? Mas eu queria dizer aqui nesta noite que o desejo de Deus é que você confie nele. Mesmo quando as coisas na sua vida não acontecerem da forma que você espera que seja. Será que no século XXI a gente pode dizer a mesma coisa que Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira minta, eu me alegrarei no Senhor, eu regozijarei no Deus da minha salvação. Será que a gente pode dizer isso? Ainda que meu sonho não seja realizado, ainda que eu perca o emprego, você pode falar isso para o Senhor hoje? Ainda que eu fique enfermo, ainda que eu não case. Não exagera, né? Eu tenho um amigo, o nome dele é Emerson. Ele casou recentemente. Mas, gente, ano passado ele passou uma prova. A mãe dele morreu. 3 meses depois, a noiva dele morreu. E eu desci para a Baixada pensando que eu iria consolá-lo. Aí a gente sentou ali na beira da praia, eu já estava me preparando ali uma palavra de ânimo para dar para ele. De repente, esse menino abriu a boca e começou a me dar uma palavra de ânimo e eu fiquei assim. Eu falei, menino, deixa de ser pastor. Eu vim aqui para ser instrumento de consolo na sua vida, e você que está me consolando. Cara, quase me fazendo chorar. E aí ele me contou que nos últimos momentos, quando ele percebeu que a noiva dele iria morrer, ele fez uma oração de agradecimento ao Senhor no quarto de hospital, falando, Senhor, muito obrigado por cada um dos dias que ela esteve do meu lado. E ele me falando isso, e eu estava chocado. Porque eu pensei, como que a noiva dele morreu ontem e ele está conseguindo olhar isso de uma forma positiva? Senhor, obrigado pelos dias que eu convivi com ela. Gente, é só o Senhor que é capaz de fazer isso. Nós somos pecadores, natureza caída. É só Deus que é capaz de produzir gratidão, até mesmo pelas lutas que nós passamos.
E como salvos em Cristo Jesus, a gente precisa acreditar em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a Bíblia diz todas as coisas, a Bíblia não está dizendo as coisas boas apenas. Ela está dizendo todas. Até as ruins. Até o desemprego. Até a dificuldade. Até a enfermidade. Nesse ponto, a gente não sabe como essas coisas estão contribuindo para o nosso bem. É um ato de fé. Nós acreditamos porque a palavra diz. Todas as coisas incluem não somente o que Deus faz, mas até aquilo que Ele deixa de fazer. Então, quando você achar que Deus não está fazendo as coisas que você acha que Ele tem que fazer, confia nele. E entenda uma coisa. Ele sabe cuidar da sua vida muito melhor do que você. E aqui eu trago o terceiro e último ensino que eu encontro nesse texto. A ingratidão faz com que a vida se torne uma experiência de deserto. A ingratidão faz com que a vida se torne uma experiência de deserto. O resultado da ingratidão e das reclamações de Israel foi que aquela geração inteira morreu e seus filhos voltaram e ficaram mais 40 anos no deserto. Gente, se a gente reclamar hoje, Deus vai mandar a gente para o deserto? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem vota nulo? Deus não vai te mandar literalmente para um deserto. Mas a reclamação faz com que a nossa vida se torne um deserto emocional, psicológico, espiritual. Você pode não estar no deserto, mas o deserto está em você. Quando a gente vive reclamando, quando a gente vive só olhando as coisas negativas, Deus pode não nos mandar para um deserto como Ele fez com Israel. Mas o nosso coração fica desértico. Sabe aquela pessoa que você conversa com ela 3 minutos, parece que ela te levou para o Saara. Porque não consegue transmitir esperança. Porque não consegue transmitir nada quando fala com você. Por causa dessa mania de reclamar. Enquanto nós não aprendemos a ser gratos a Deus, o nosso coração permanecerá seco e desolado como um deserto. A ingratidão perpetua o calor e a fadiga da nossa alma e destrói a nossa felicidade. A ingratidão é amarga. Se você quer ser infeliz, eu vou te dar a receita aqui. Reclama. Se você quer ser infeliz, reclama. Se você quer viver uma vida completamente seca, reclama. Mas se você quer que o seu coração, se você quer que os rios de águas vivas, como diz o Evangelho, fluam de você, comece sendo grato ao Senhor, comece a agradecer ao Senhor por tudo que Ele faz na sua vida, pelo pão que você come de manhã, pelo transporte que você tem para ir até o trabalho, pela família que você tem, pelos amigos que Ele colocou à sua volta, pela igreja que Ele colocou na sua vida. A gente precisa ser grato. Quem vive reclamando não só ofende a Deus, mas também destrói a si mesmo e desmotiva as pessoas à sua volta. E aqui eu quero caminhar para o final dizendo que você não precisa morrer ingrato. O Espírito pode nos ajudar a mudar de atitude, através da obra de santificação em nós. Mas nós precisamos hoje, se nós temos vivido dessa forma, confessar esse pecado ao Senhor e nos arrependermos, nos voltarmos para Ele. Qual a primeira palavra que você fala quando você acorda? Uma vez meu irmão estava dormindo em casa, ele abriu os olhos e falou, droga.
Você estava sonhando com o quê, menino? E às vezes é assim, gente. Não aconteceu nada. Sua mente está clear, está limpinha. Você acorda e já lança uma praga. Do nada, não sabe nem por quê. É o costume, às vezes, é a força do hábito. Mas eu vou te convidar a fazer um exercício essa semana. Deixa um quadrinho do lado da sua cama, dizendo que todo dia, quando você abrir os olhos, a primeira palavra que você vai dizer é graças a Deus. Parece uma coisa boba, mas você já vai começar a ver diferença no seu dia, pode ter certeza disso. Porque você já vai estar consciente de qual olhar você precisa ter a respeito do dia, a respeito da vida. Então, recapitulando essas 3 verdades, a ingratidão nos faz esquecer das coisas boas que Deus já fez. A ingratidão nos faz reclamar das coisas que Deus ainda não fez. E a ingratidão faz com que a vida se torne uma experiência de deserto. Mas a boa notícia é que Deus pode livrar a nossa alma dessa experiência dolorosa. E Ele fez isso ao nos enviar seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Porque Jesus Cristo, quando Ele encarnou, Ele veio ao nosso deserto. Ele veio à nossa agonia. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito. Jesus foi para o deserto para que nós fôssemos tirados de lá. E aí Jesus apanhando, Jesus sofrendo, Jesus, ou melhor, sabendo que estava próximo à sua morte. Ele não reclama em momento algum. Ele morre como uma ovelha muda. Ele não pragueja. Ele diz assim: Pai, seja feita a tua vontade. Se Ele morreu por nós, venceu a morte e nos deu a vida, nos deu uma nova vida, eu encerro com essa pergunta. Por que a gente ainda está vivendo no deserto de ingratidão? Às vezes a gente vive de forma tão ingrata que parece que nós ainda estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas se você acredita que Ele morreu por você e que você é salvo em Cristo Jesus pela fé na obra dEle, você deveria testemunhar o Evangelho através de uma vida alegre. Uma vida grata. A reclamação é uma coisa que é contrária ao Evangelho. Então, queridos, a minha oração hoje é para que o Espírito Santo nos capacite a ter contentamento na vida. Reclamar menos, agradecer mais. Como está o seu coração hoje? Um deserto? Se está um deserto, Deus traz água. Se arrepende hoje desse mal e volta para o Senhor. Quero convidar você a orar comigo. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado porque a sua palavra é viva e eficaz e ela penetra a nossa alma. Corrige-nos, Senhor, porque nós somos teus filhos. A sua vontade com respeito à gratidão foi pregada. E eu oro para que o Espírito Santo produza em nós frutos de salvação. Produza em nós fruto do Espírito, de fato. Que no nosso coração haja alegria, haja gratidão. Ó Deus, ajuda-nos a nos libertar dessa prática, desse costume, desse hábito de reclamar. Essa é a sua vontade revelada nas Escrituras. Que nós possamos lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez por nós e responder em gratidão à tua obra, em obediência, em alegria, como servos do Senhor. Vir aqui não é um peso, fazer qualquer coisa para o Senhor não é um peso, é uma alegria, é um prazer, é uma alegria. Que a semana dos meus irmãos seja grata. Que cada amanhecer, Pai, nós possamos reconhecer
o seu cuidado e não sermos ingratos, mas agradecidos por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Elton, obrigado. Deus abençoe. Deus continue abençoando a Igreja Batista em Parque Capoava. A Laís fica zoando, falando que a igreja nossa lá é Nutella, que não tem culto à noite, né? Ela fala, a igreja raiz tem culto de manhã e tem culto à noite. Então, de vez em quando eu apareço aqui porque, né, a gente cultua de manhã, tá? Mas foi uma alegria compartilhar a palavra com vocês e eu desejo que vocês continuem crescendo nesse ritmo, né, sendo bênção nessa região e que o Senhor continue fortalecendo a cada um de vocês. Amém? Dá uma chacoalhada no seu irmão do lado e fala, seja grato, irmão. Deus abençoe, irmãos. Pastor Elton. Vamos começar exercendo a gratidão, cantando essa canção? Convido todos a ficarem em pé. Os homens. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo teu amor por mim. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo que fizeste. As mulheres. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo teu amor por mim. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo que fizeste a todos. Minha alegria agora é completa e mesmo em dias maus posso confiar, pois sei a minha história tem final feliz. E é tão bom viver em tua companhia, ouvir a tua voz, perceber o teu cuidado todo dia, cantar de quem me faz feliz. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo teu amor por mim. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo que fizeste a mim. Minha alegria agora é completa e mesmo em dias maus posso confiar, pois sei a minha história tem final feliz. É tão bom viver em tua companhia, ouvir a tua voz, Perceber o teu cuidado todo dia, cantar de quem me faz feliz. Pra acabar, Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo teu amor por mim. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo que fizeste a mim. Pastor Elton? Irmãos, que bênção, viu? Pastor Paulo vai voltar mais vezes aqui. Ele não faz culto lá de manhã, só por causa disso vai pregar aqui de vez em quando. Só de raiva, brincadeira, é no amor. É bom tê-lo aqui. Irmãos, tem que ser grato, né? Às vezes acontece coisa com a gente vai pensando. Tem 2 semanas atrás, umas 3 semanas atrás eu bati o carro, né? Falei para os irmãos, tem um tempinho já.
há 2 semanas atrás, eu estava indo na Imigrantes, uma velocidade até que razoável, tinha um pouco de óleo na pista, mas estava bem distante do motoqueiro e do motociclista. Ele caiu no óleo, escorregou e eu vinha na minha faixa da direita, já pensando em pegar o pedágio da Imigrantes, só que eu vinha rápido também, na velocidade da pista. E para não passar em cima dele, eu tirei o carro, né? Puxei o freio de mão para poder não parar. Aí o carro rodou. Eu caí na valeta da Imigrantes com o carro. Ficou metade do carro na valeta, do lado da valeta, e metade do carro no acostamento. Aí é aquele negócio, né? O pessoal acha que já vem aquele carro da CCR, já vem polícia rodoviária. Eu me assustei com as luzes da polícia. Não foi nem pela rodada do carro. Me puxaram de lá, trouxeram, beleza. Aí eu estava vindo para cá na quarta-feira, culto de quarta-feira. Saí 5 horas da minha empresa. Não consegui chegar aqui e cheguei em casa mais de 10 horas da noite. Estava no Rio de Janeiro. Aí eu sempre falei para a Regina assim, como que a pessoa consegue perder um carro na enchente? Eu entendi como que perde um carro na enchente. Quase perdi um carro na enchente quarta-feira. A água onde eu estava chegou até a roda. Eu estava na estrada e ela é alta. Chegou na roda, começou a ameaçar querer entrar dentro do carro. Só que foi diminuindo. À medida que foi diminuindo, nós tiramos os carros que estavam já com água, os que estavam mais embaixo já estavam com água. 2 carros foram embora com água. Nós empurramos para o lado para poder passar. Então, 2 pessoas naquele dia perderam o carro delas. Uma delas não tinha seguro. Então, ela perdeu o carro dela. E a gente fica pensando, e ele estava lá, não sei se era cristão ou não, mas estava lá no semblante. Ainda bem que nós estamos aqui, né? Eu falei, ainda bem que nós estamos aqui. Carro a gente compra outro. Eu falei, não tenho seguro desse carro, mas eu compro outro depois. Eu falei, E eu ali preocupado. Então, a gente fica pensando, gente, tem que vigiar. Então, o motoqueiro, que também escorregou, não se machucou na ocasião, nem eu também me machuquei, meus irmãos, só o susto mesmo, né? O show pirotécnico que dá o carro rodando na pista, dá um show, causa um efeito interessante. Mas, eis-me aqui, né? Vamos ser mais gratos, como o pastor Paulo falou. Eu antigamente ia para as igrejas, agora mais novo, via sempre um irmão na porta, sempre os diáconos, né? Aquela cara carrancuda, parece que não é para entrar na igreja, fica assim, né? Sisudo. Não, fica assim não, fica alegre. É mais bonito ver você sorrindo, ainda que os dentes não sejam totalmente, né? Eu não tenho lente no dente. Alguns dos irmãos também não tem, mas a gente vai rir. Tem que fazer igual a Zenate, ó. Rindo à toa. À toa, à toa. Eu falei para uma vez a pessoa aqui, você está rindo para mim ou rindo de mim? Aí me disseram que estava rindo de mim. Eu esperava dizer outra coisa, né? Vamos orar? Agradecer a Deus por esse momento. E, ao final do pós... Amém. O nome é? Gil. Tá bom. Eu vou falar por isso depois ainda. Vamos orar, meus irmãos, por esse momento. E no final do pós-lúdio vamos estar encerrados, tá bom? Pai, obrigado, Senhor. Eu quero colocar aqui em tuas mãos a vida do teu servo, pastor Paulo. E de toda a liderança da igreja, de todos os discípulos que ali têm se achegado a ele, e aqueles que ele tem formado, Pai. Nós sabemos que plantar uma igreja não é fácil, manter essa igreja funcionando também não é fácil, mas que o Senhor abra as portas daqueles vizinhos para que eles possam chegar neles, que aquelas pessoas possam abraçar essa igreja e entender que aquela igreja é uma bênção para aquele lugar, aquela igreja é um presente do Senhor para aquele bairro, Pai. A vida do pastor Paulo é um presente do Senhor para aquele bairro, e que ele possa, Pai, continuar firme, que ele continue, Pai, fiel à Tua palavra, às Tuas Escrituras. E que tudo que ele fizer lá, e sua equipe fizer, sejam bênçãos para aquela comunidade, Pai. Não permita que o desânimo, que pessoas negativas, pessoas presunçosas, atrapalhem esse projeto. Mas que ele se achegue a ele pessoas que querem caminhar e querem avançar no reino de Deus. Pedimos também, Pai, por cada um de nós que estamos aqui,
Que a nossa semana seja uma semana abençoada na Tua presença. Não pedimos uma semana sem problemas, mas uma semana confiando que tudo está sob o Teu controle. E que nós vamos vencer as etapas, porque a força não é de nós, vem do Senhor. E que nós possamos começar a semana acordando e dizendo, graças a Deus. Que a graça do Senhor, o amor de Deus do Pai, as eternas e doces consolações do Santo e poderoso Espírito, esteja com cada um de nós. Todos dizem amém. Ao final do pós-lúdio, nós estamos encerrados, meus irmãos. Pode sentar-se.